Aos 80 anos, a gente acha que já viu de tudo nesta vida. A gente vê o sol nascer e se pôr milhares de vezes. A gente vê filhos nascerem, crescerem e darem seus próprios passos. A gente vê a alegria chegar de repente e a tristeza bater na porta sem ser convidada. A gente aprende que o tempo é um artesão paciente que vai deixando suas marcas no nosso rosto e na nossa alma. Mas o que eu não sabia, o que 80 anos de vida não tinham me preparado para descobrir, é que a capacidade que os filhos têm de nos surpreender é verdadeiramente infinita. Às vezes, para o bem. Outras, como eu estava prestes a descobrir, para o mal mais profundo e disfarçado. Meu nome é Amélia, e esta parte da minha história começa no mar. Um mar azul, vasto e indiferente, que se estendia até onde a vista alcançava, sob o céu limpo de um Caribe que eu só conhecia pelas fotografias das revistas. Eu estava sentada numa espreguiçadeira confortável, no deck de um navio de cruzeiro que mais parecia uma cidade flutuante, com um copo de suco de laranja na mão e um sentimento estranho no peito, uma mistura de gratidão e uma melancolia que eu não conseguia nomear. Era o presente de aniversário dos meus filhos, Roberto e Lúcia, 80 anos, uma vida inteira, e eles me deram o que chamaram de a viagem dos seus sonhos. Para entender o peso daquele presente, é preciso voltar no tempo, muito tempo. Voltar para uma casinha simples, de paredes caiadas e um quintal cheio de galinhas, onde a minha vida com Jorge, meu falecido marido, era tecida com os fios do trabalho duro e do amor simples. Jorge era mecânico, o melhor da nossa região. Tinha o que chamavam de mãos mágicas. Um motor que ninguém consertava, ele ouvia por um minuto, mexia em 2 ou 3 parafusos e, como num passe de mágica, o motor voltava a ronronar como um gato satisfeito. Nossa vida não tinha luxo, mas tinha risada, tinha cumplicidade e tinha o sonho de dar aos nossos filhos um futuro diferente do nosso. Um futuro com as mãos limpas de graxa, com a mente cheia de estudos. Mas os sonhos, às vezes, são interrompidos pela vida. Jorge se foi num sábado à tarde, debaixo do motor de um caminhão que ele consertava. O macaco hidráulico cedeu. Uma falha, um segundo de azar. Fiquei viúva aos 35 anos, com Roberto de 10 e Lúcia de 7. O chão se abriu sob os meus pés. Mas quando se tem 2 pares de olhinhos assustados te olhando, esperando uma resposta, a gente não tem o direito de desabar. A gente engole o choro, amarra a dor num canto do peito e segue em frente. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na cozinha escura e fiz uma promessa silenciosa para o meu Jorge. Nossos filhos teriam o futuro que sonhamos. Eles iam estudar, eles iam ser alguém. Custe o que custar. E custou. Custou cada gota do meu suor. A pequena indenização da oficina mal deu para os primeiros meses. Eu, que só tinha o estudo primário, precisei me reinventar. Fiz o que minha mãe me ensinou a fazer de melhor: cozinhar. Comecei a vender quentinhas para os peões de uma construção perto de casa. Acordava às 4 da manhã para picar cebola e alho, para cozinhar o arroz, o feijão, a carne de panela. O cheiro de tempero se tornou meu perfume. Minhas mãos, antes de fazer carinho nos meus filhos, precisavam ser esfregadas com limão para tirar o cheiro de comida. Meus filhos cresceram nesse ritmo. Viam a mãe sair de madrugada com as panelas e voltar no fim da tarde com o corpo moído de cansaço. Sabiam que cada caderno, cada lápis de cor, cada prato de comida era fruto daquele esforço. Nunca nos faltou o essencial, mas o supérfluo era um luxo que não podíamos ter. Lembro de uma vez, quando a Lúcia, com seus 12 anos, chegou da escola chorando porque todas as amigas iam a uma excursão para um parque aquático e eu não tinha o dinheiro para pagar. Doeu em mim como uma facada. Naquela noite, depois que ela dormiu, peguei meu único cordão de ouro, um presente do Jorge, e no dia seguinte vendi na joalheria da cidade. Com o dinheiro, paguei a excursão dela e ainda comprei um maiô novo. "Mãe, de onde veio o dinheiro?" ela perguntou, os olhos brilhando. "Apareceu um serviço extra, minha filha. Agora vá e divirta-se." Eu respondi, sentindo o pescoço vazio, mas o coração cheio. Roberto queria ser engenheiro. O curso era caro, a mensalidade parecia um monstro de 7 cabeças. Foi quando decidi expandir o negócio das quentinhas.
Comecei a fazer salgados para festas, bolos de aniversário. Dormia 3, 4 horas por noite. Meu corpo doía, minhas costas viviam travadas, mas quando via o boleto da faculdade do Roberto pago, a dor parecia diminuir. Lúcia decidiu fazer odontologia, outro curso caro. E lá fui eu, adicionando doces e tortas às minhas encomendas. Eu era uma pequena fábrica de uma mulher só, movida a café e à força do meu amor por eles. E eles se formaram, com honras. Meu filho, o engenheiro. Minha filha, a dentista. Que orgulho eu senti no dia da formatura de cada um. Chorei baixinho, sentada na fileira do fundo, com meu vestido simples, olhando para aqueles 2 jovens lindos com seus futuros brilhantes pela frente. Era a recompensa por cada madrugada acordada, por cada mão queimada no fogão, por cada sacrifício. Foi aí que as coisas começaram a mudar, de um jeito tão sutil que demorei a perceber. Roberto casou-se com Silvia, filha de um médico conhecido na cidade. Uma moça elegante, que nunca tinha lavado um prato na vida. Lúcia casou-se com Marcelo, um gerente de banco de uma família que se achava a elite local. De repente, a minha história de luta, que antes era motivo de orgulho para eles, começou a se tornar um detalhe embaraçoso. Mãe, a Silvia vai trazer os pais dela para um jantar lá em casa. Por favor, não comente sobre o preço das coisas no mercado, é deselegante. Roberto me pediu uma vez por telefone. Mãe, o Marcelo e eu vamos dar uma festa. Que tal comprar um vestido novo? Aquele seu estampado é muito simples. Lúcia sugeriu, com uma delicadeza que feria mais do que uma grosseria. Aos poucos, a mãe que cozinhava para sustentar a família foi sendo substituída pela imagem de uma dona de um pequeno negócio de gastronomia. A casa que construí com Jorge, tijolo por tijolo, e que reformei com o dinheiro das minhas tortas, começou a ser pequena demais para as visitas importantes deles. Eu fui me tornando um segredo bem guardado, uma figura folclórica que eles amavam, desde que mantida a uma distância segura dos seus novos e sofisticados círculos sociais. E eu, no meu desejo de não atrapalhar, de não ser um peso, fui aceitando. Fui me encolhendo para caber no pequeno espaço que eles me destinavam. Deixei que cuidassem das minhas finanças, pois Roberto, o engenheiro, dizia que eu não entendia de investimentos. Abri mão de opinar sobre suas vidas, pois Lúcia, a dentista, dizia que eu não compreendia o mundo moderno. O que eles não sabiam é que, enquanto eu lhes dava o controle aparente, eu mantinha para mim a única coisa que realmente importava: a escritura da casa, a casa de Jorge, o meu porto seguro. Um detalhe que, na pressa de gerenciar a minha vida, eles nunca se deram ao trabalho de transferir. E assim chegamos aos meus 80 anos. A festa surpresa foi na casa de Roberto. Uma festa elegante, com garçons servindo, música ambiente e pessoas que eu mal conhecia. Meus filhos fizeram discursos emocionados sobre a mãe guerreira, a mulher forte que fez tudo por eles. As pessoas aplaudiam comovidas. Eu sorria, sentindo o gosto amargo da hipocrisia. Foi no final da festa que eles me entregaram um envelope grande e decorado. É o nosso presente, mamãe. O sonho da sua vida, Lúcia disse, com os olhos cheios de lágrimas que não me convenceram. Abri. Era uma passagem para um cruzeiro de 15 dias pelo Caribe, com tudo pago, na melhor cabine. Fiquei sem palavras. Era verdade, eu sempre sonhei em ver o mar do Caribe. Uma daquelas fantasias que a gente tem quando a vida é dura demais e a gente precisa sonhar com algo distante e bonito. Mas, e a casa? E meu jardim? E minhas coisas? Gaguejei, sentindo um pânico inexplicável. Não se preocupe com nada, mãe, Roberto disse, me abraçando. Nós cuidamos de tudo. A Silvia até já contratou uma pessoa para regar suas plantas. A senhora só precisa fazer as malas e aproveitar. É o mínimo que podemos fazer depois de tudo que a senhora fez por nós. Mas é uma passagem só de ida? Perguntei, notando o detalhe no voucher. É para a senhora não ter pressa de voltar. Fique o tempo que quiser. Depois a gente compra a volta. Viva a vida, mãe. A senhora merece. Lúcia respondeu rápido demais. Meus amigos, os poucos que ainda tenho, me olharam com desconfiança. Minha vizinha, Dona Elvira, me cutucou e sussurrou. Amélia, isso está muito estranho. Mas eu, tola, cansada
e, querendo acreditar na bondade dos meus filhos, mandei a dúvida embora. Eu aceitei. Aceitei o presente, os abraços, os sorrisos forçados. Uma semana depois, eles me levaram ao porto. A despedida foi um espetáculo. Choraram, me abraçaram, tiraram fotos. Te amamos, mãe. Aproveite cada segundo. Eles gritavam do cais enquanto o navio gigante começava a se afastar. Eu, da varanda da minha cabine luxuosa, acenava, sentindo um nó na garganta. Não era emoção, eu percebia agora. Era um pressentimento. O primeiro dia no navio foi um borrão de novidades. O tamanho do lugar, a comida farta, as piscinas, o luxo que eu nunca imaginei experimentar. Tentei me sentir feliz, tentei me convencer de que eu merecia aquilo, mas a sensação estranha não me abandonava. Era como se eu fosse uma atriz num palco que não era meu, vivendo um papel que não escrevi. Naquela noite, deitada na cama macia, com o balanço suave do navio, eu não consegui dormir. Pensei na minha casa, no meu jardim, no cheiro do meu travesseiro. Senti uma saudade que doía fisicamente, uma saudade de um lugar que, sem que eu soubesse, já não estava mais sob a minha guarda. E o nó no peito apertou, preparando-me, em silêncio, para o golpe que viria com o nascer do sol. O sol da manhã seguinte entrou pela fresta da cortina da minha cabine, desenhando uma faixa de luz dourada no tapete. Acordei com o balanço suave do navio, um embalo que deveria ser tranquilizador, mas que para mim, naquela noite, só havia servido para agitar ainda mais o mar de inquietação dentro do meu peito. Levantei-me, vesti o roupão macio que estava pendurado atrás da porta e fui até a varanda. O mar do Caribe era de um azul tão intenso que chegava a doer os olhos. Um azul de cartão postal, um azul de sonho. Mas meu coração não estava em paz para apreciar a beleza. Decidi que precisava me distrair, me forçar a entrar no espírito daquela viagem. Você está aqui, Amélia. Aproveite, eu disse para mim mesma em voz baixa. Pedi o café da manhã no quarto. Uma bandeja farta chegou, com frutas que eu nunca tinha provado, pães de formatos diferentes e um suco de uma cor vibrante. Comi devagar, olhando o horizonte, tentando engolir junto com a comida aquela angústia que não me largava. Depois de comer, tive uma ideia. Eu precisava me conectar com a minha vida, com o meu mundo. Lembrei-me que o navio oferecia pacotes de internet. Fui até a recepção e, com a ajuda de uma moça simpática, comprei um pacote para o dia. Meu plano era simples: mandar uma mensagem para a dona Elvira, minha vizinha de porta e amiga de mais de 30 anos. Queria perguntar sobre o meu gato, o Teco, e sobre as minhas roseiras. Era um jeito de me sentir mais perto de casa. Voltei para a cabine, sentei-me na poltrona da varanda e, com os dedos um pouco trêmulos, conectei o meu celular, um aparelho simples que o Roberto tinha me dado, à rede do navio. O aparelho apitou algumas vezes, recebendo as mensagens acumuladas. Havia uma da Lúcia, do dia anterior. Mãe, espero que esteja amando o paraíso. Beijos. Sorri sem humor. E então, vi a mensagem da Elvira. Não era uma, eram 3. E a última dizia em letras maiúsculas: Amélia, pelo amor de Deus, o que significa isto? Me ligue urgente. Meu coração deu um pulo. Abaixo da mensagem havia um link, um endereço de internet. Com o dedo trêmulo, eu cliquei. A página demorou um pouco para carregar, e nesse pequeno espaço de tempo, 1000 possibilidades terríveis passaram pela minha cabeça. Teria acontecido algo com a minha casa? Um incêndio? Um roubo? E então, a página se abriu, e o meu mundo parou. Era o site de uma grande imobiliária, e a primeira foto que apareceu era a da fachada da minha casa. A minha casa. Com o meu portão de ferro, que o Jorge pintou um mês antes de morrer. Com as minhas roseiras, que eu podei na semana anterior, em plena floração. O título do anúncio dizia: Oportunidade única no melhor ponto do bairro. Eu não conseguia respirar. Rolei a página para baixo, como se estivesse num pesadelo. Havia fotos do interior. A minha sala de estar, com o meu sofá de 3 lugares e a poltrona do Jorge. O meu quarto, com a minha colcha de fuxico sobre a cama. A minha cozinha, com os azulejos antigos e o meu fogão de 6 bocas. Cada foto era uma facada. Cada cômodo da minha vida, exposto ali para qualquer um ver, com um preço embaixo. E a descrição:
A descrição era a crueldade final. Casa charmosa e aconchegante, ideal para quem busca tranquilidade. Proprietários motivados para venda rápida. Proprietários, no plural. O celular pesou na minha mão como se fosse feito de chumbo. O som das ondas, o grito das gaivotas, a música suave que vinha de alguma parte do navio, tudo desapareceu. O mundo ficou mudo. O azul do mar perdeu a cor. Na minha frente só havia aquelas fotos. A prova irrefutável da traição. O presente, a festa, os discursos, as lágrimas na despedida. Não era um presente, era um plano de descarte. Eles não me deram uma viagem dos sonhos. Eles me colocaram para fora da minha própria vida. Me exilaram num paraíso artificial para que pudessem vender meu passado, meu presente e meu futuro pelas minhas costas. A dor que senti foi física. Uma pontada aguda no peito que me roubou o ar. Apoiei a cabeça nas mãos e o primeiro soluço veio. Seco, doído, mas foi só um. Porque no instante seguinte, a dor deu lugar a outra coisa. Algo que começou como uma brasa fria no fundo do meu estômago e foi crescendo, esquentando, até se tornar uma chama. Era a clareza. A clareza fria e cortante de quem finalmente entende tudo. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A passagem só de ida. A pressa na despedida. A insistência para que eu fosse aproveitar a vida bem longe de casa. Levantei a cabeça e olhei para o mar novamente. Mas agora eu não via mais um vazio azul. Eu via um espelho. E a mulher que me olhava de volta não era a Amélia frágil. A mãe que se encolhia para não atrapalhar. Era a Amélia que cozinhou quentinhas de madrugada para pagar faculdade. Era a Amélia que ficou viúva aos 35 e não deixou a peteca cair. Era a Amélia que construiu tudo o que tinha com as próprias mãos. Um sorriso nasceu nos meus lábios. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de uma resolução que eu não sentia há décadas. Eles tinham cometido um erro muito grande. Na pressa de se livrarem da mãe, simples, eles se esqueceram com quem estavam lidando. Com a calma de uma general prestes a entrar em batalha, peguei o telefone da cabine e disquei o número do serviço de quarto. Bom dia. Gostaria de pedir uma garrafa do melhor espumante que tiverem. Sim, gelado. E uma taça. Para a cabine 7022. Obrigada. Enquanto esperava, peguei meu celular e disquei outro número. Um que estava guardado na minha memória. Um número que representava uma dívida de gratidão antiga. Alô, Escritório de Advocacia Almeida. Bom dia. Bom dia, minha filha. Gostaria de falar com o Dr. Ricardo, por favor. Diga a ele que é a Dona Amélia, a mãe do Roberto. Houve uma pausa e, em segundos, a voz de Ricardo, agora um homem, mas que eu ainda lembrava como um menino magrinho que adorava meu bolo de fubá, soou na linha, calorosa e surpresa. Dona Amélia, que surpresa boa! Como a senhora está? Soube que ganhou uma viagem maravilhosa. Meus parabéns pelos 80 anos. Obrigada, meu filho. Estou bem na medida do possível, respondi, minha voz firme. Ricardo, eu preciso da sua ajuda. É um assunto urgente e muito sério. O tom dele mudou imediatamente. Pois não, Dona Amélia. O que aconteceu? A senhora sabe que pode contar comigo para o que for. Nesse momento, uma batida suave na porta. Era o garçom com o meu espumante num balde de prata. Fiz sinal para ele entrar, abrir a garrafa e servir. O som da rolha estourando foi como o tiro de largada da minha nova vida. Ricardo, eu disse, tomando a taça que o garçom me oferecia. Meus filhos, Roberto e Lúcia, colocaram a minha casa à venda sem o meu conhecimento ou consentimento. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Como é que é, Dona Amélia? Isso é um crime. Isso é estelionato. Eu sei, meu filho. E é por isso que estou te ligando. Eu estou no meio do oceano, mas preciso que você haja por mim em terra firme. Você pode fazer isso? Mas é claro. Com toda a certeza, é uma honra. Diga o que a senhora quer que eu faça. Tomei um gole do espumante. As bolhas dançaram na minha língua. Era gelado, seco e delicioso. Primeiro, comecei, ditando as ordens com a precisão de quem conhece o plano de batalha. Quero que você entre em contato com essa imobiliária agora mesmo. O nome é
lar perfeito. Informe a eles, como meu representante legal, que eu sou a única proprietária do imóvel, que ele não está e nunca esteve à venda. Diga que o anúncio é fraudulento e exija a retirada imediata dele do ar, sob pena de um processo por cumplicidade em tentativa de fraude. Entendido, disse Ricardo, e eu podia ouvi-lo digitando freneticamente. Segundo, quero que você vá a um chaveiro de confiança e mande trocar todas as fechaduras da minha casa. Todas. A dona Elvira, minha vizinha do apartamento da frente, tem uma cópia da chave antiga. Ela pode dar acesso ao chaveiro. As chaves novas ficarão com ela e com você. Ninguém mais entra na minha casa sem a minha permissão. Perfeito, dona Amélia. Medida de segurança essencial. Terceiro, prepare uma notificação extrajudicial. Uma para o meu filho, Roberto. Outra para a minha filha, Lúcia. E uma terceira para a esposa do Roberto, a Silvia, que eu tenho certeza que está por trás disso. Na notificação, você vai deixar claro que eu tomei ciência da tentativa de venda ilegal do meu único bem e que, a partir desta data, qualquer ato que eles pratiquem em meu nome ou em relação ao meu patrimônio, sem uma procuração específica e assinada por mim para aquele ato, será imediatamente levado à polícia como tentativa de estelionato e coação de idoso. Dona Amélia, a senhora é uma estrategista, ele disse, com uma ponta de admiração na voz. Não, meu filho, eu sou só uma mãe que cansou de ser boba. Faça isso, Ricardo, mantenha-me informada e, por favor, toda a discrição. Não quero escândalos, quero apenas eficiência. Deixe comigo, dona Amélia, considere feito. E mais uma vez, feliz aniversário. Parece que a senhora está se dando o melhor presente de todos, a sua própria liberdade. Desliguei o telefone e terminei minha taça de espumante. Pela primeira vez naquela viagem, o azul do mar me pareceu bonito de verdade. Eu não era mais uma exilada. Eu era a rainha no seu castelo flutuante, movendo as peças do meu jogo à distância. Naquela tarde, em vez de ficar na cabine remoendo a traição, eu decidi viver. Vesti uma das minhas melhores blusas, passei um batom vermelho que a Lúcia sempre dizia ser chamativo demais e fui explorar o navio. Encontrei um salão onde um professor ensinava os primeiros passos de salsa. Entrei. Eu, Amélia, de 80 anos, no meio de casais jovens, aprendendo a girar ao som da música caribenha. Foi lá que conheci Marisa. Uma senhora gaúcha, de uns 75 anos, viúva com cabelos brancos curtinhos e um sorriso que ocupava o rosto inteiro. Tá meio dura, hein, guria? Ela disse para mim, rindo, depois que eu pisei no pé do meu parceiro imaginário. É a minha primeira vez, respondi, rindo também. Ficamos conversando. Ela estava no seu 5º cruzeiro. Viajava sempre sozinha. Meus filhos acham uma loucura, ela contou. Mas eu digo a eles, loucura é ficar em casa esperando a morte chegar. Eu criei os meus, agora vou gastar a herança deles comigo mesma. A energia dela era contagiante. Mais tarde, sentadas no bar da piscina, com 2 coquetéis coloridos na mão, eu acabei contando a minha história. O presente, a casa, a ligação para o advogado. Ela me ouviu com atenção, os olhos vivos fixos nos meus. Quando terminei, ela não disse coitadinha. Ela bateu na mesa com força, fazendo os copos pularem. Guria, que história! Mas sabe o que eu digo? Esses teus filhos te fizeram o maior favor do mundo. Eles não te abandonaram, eles te libertaram. Agora você pode ser quem quiser, fazer o que quiser, sem pedir licença para ninguém. Um brinde a isso. E nós brindamos. A liberdade. Naquela noite, Marisa me arrastou para o jantar no restaurante de gala. Eu coloquei um vestido que trouxe o mais elegante, mas me sentia um peixe fora d'água. Que nada, disse ela. Você está uma rainha, cabeça erguida. Jantamos, rimos e depois fomos ao teatro do navio assistir a um espetáculo de mágica. Nos dias que se seguiram, a bordo daquele gigante de aço, uma nova Amélia começou a nascer. Com a ajuda da minha nova amiga, eu me permiti experimentar. Fiz uma aula de artesanato e descobri que tinha talento para fazer colares de contas. Joguei no bingo e ganhei $20, que gastei numa bolsa colorida na lojinha do navio. Nadei na piscina de água salgada, senti o sol no meu rosto sem culpa. Li um livro inteiro deitada na espreguiçadeira.
Eu estava viva. Viva de um jeito que eu não me sentia há anos. Ricardo me ligava todos os dias para atualizar. O anúncio foi retirado. As fechaduras, trocadas. As notificações, entregues em mãos. Ele me contou que, segundo o porteiro do prédio do Roberto, a confusão foi grande. Silvia teve uma crise de nervos. Roberto tentou ligar para a imobiliária, desesperado. Lúcia não atendia às ligações dele. O castelo de cartas deles estava começando a balançar. Eu ouvia tudo com calma, como quem ouve as notícias de um país distante. A dor ainda estava lá, num cantinho do peito, mas ela não era mais a dona do lugar. A dona do lugar, agora, era eu. E eu estava no comando do meu próprio navio, navegando em direção a um futuro que, pela primeira vez em muito, muito tempo, era inteiramente meu. Os primeiros dias após a minha conversa com o Dr. Ricardo foram estranhamente calmos. O navio continuava sua jornada pelo azul infinito, e eu, pela primeira vez, sentia que estava em sintonia com a imensidão do mar. Aquele sentimento de ser uma peça fora do lugar, uma intrusa num banquete de luxo, tinha desaparecido. Agora, eu caminhava pelos decks com a postura de quem pertence. Não porque o lugar fosse meu, mas porque eu, finalmente, pertencia a mim mesma. O primeiro sinal da tempestade que se formava em terra firme veio através de uma ligação do Ricardo no meu celular, que eu agora mantinha ligado e com crédito. Ele tinha uma voz contida, a voz de um advogado que narra os fatos sem se deixar levar pela emoção. Mas eu podia sentir uma ponta de satisfação em seu tom. Dona Amélia, bom dia, só para atualizá-la, ele começou. A notificação foi entregue em mãos no apartamento do seu filho. O porteiro me informou que, 5 minutos depois, os gritos da sua nora, a dona Silvia, podiam ser ouvidos do corredor do andar. Parece que ela não recebeu bem a notícia. Eu imaginei a cena. Silvia, sempre tão composta, tão elegante, perdendo a sua máscara de superioridade. E o Roberto? Perguntei com o coração tranquilo. Ele tentou ligar para a imobiliária, mas eu já os havia contatado. O dono, um tal de seu Arnaldo, ficou apavorado. Retirou o anúncio do ar em menos de 10 minutos e me garantiu que vai processar quem o contratou por fraude. O castelo do seu filho começou a ruir, dona Amélia. E a Lúcia? Indaguei. A notificação dela foi entregue no consultório. A secretária dela me ligou meia hora depois, dizendo que a doutora Lúcia tinha passado mal e cancelado todos os pacientes da tarde. Ela tentou ligar para a senhora, imagino. Sim, tentou. Não atendi, respondi com simplicidade. Fez bem, disse Ricardo. Agora eles sabem que a senhora não está blefando. A troca das fechaduras também já foi feita. Sua casa está segura. As chaves novas estão comigo e com a dona Elvira. Ninguém entra, ninguém sai. Obrigada, Ricardo. Você é um anjo. Agradeci, sentindo uma onda de alívio. Que anjo o quê, dona Amélia? Estou apenas pagando uma pequena parte da dívida que minha família tem com a senhora. Minha mãe manda um beijo e disse que suas quentinhas salvaram o nosso almoço por muitos anos. Desliguei o telefone com um sorriso. A minha rede de apoio, tecida ao longo de décadas de trabalho honesto e bondade, era mais forte do que qualquer aliança de interesse que meus filhos pudessem ter construído. Naquela tarde, o navio atracou em San Juan, a capital de Porto Rico. Marisa, minha nova e inseparável amiga, me arrastou para fora do navio. Vamos, guria, chega de ficar remoendo. A vida tá te esperando lá fora, ela disse, me puxando pelo braço. Andar pelas ruas coloridas de San Juan foi como entrar num quadro. As casas, pintadas de azul, amarelo, rosa e verde, pareciam sorrir para nós. O som de uma música animada, a salsa, saía das portas abertas dos bares. O ar era quente e tinha o cheiro de sal e de alguma flor doce que eu não conhecia. Vem, vamos nos perder por essas ruelas, Marisa comandava. Entramos em um mercado de artesanato local. As barracas transbordavam de cores. Havia chapéus de palha, colares de sementes, esculturas de madeira e tecidos vibrantes. Eu, que passei a vida inteira vestindo cores neutras para não chamar a atenção, me sentia atraída por um chale de seda, pintado à mão com as cores do pôr do sol. Laranja, vermelho, roxo. Era a coisa mais linda e desnecessária que eu já tinha visto. Experimenta, insistiu Marisa. Hesitei.
Ah, Marisa, não sei. Onde eu usaria uma coisa dessas? Onde você quiser, Amélia. Na sua varanda, para ir à padaria, para dançar na sala. Você não precisa de uma ocasião para ser bonita. Você só precisa decidir ser. As palavras dela me atingiram em cheio. Peguei o chale e o coloquei sobre os ombros. Olhei meu reflexo no pequeno espelho da barraca. E pela primeira vez, não vi a Amélia, a mãe do Roberto e da Lúcia. Vi uma mulher com um chale colorido que parecia ter sido feito para ela. Vou levar, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Paguei com o meu próprio dinheiro, o dinheiro que eu guardava para emergências. E entendi que aquela era uma emergência da alma. Continuamos nosso passeio e paramos num café ao ar livre, numa praça sombreada por árvores frondosas. Pedimos 2 cafés com leite e um doce local chamado Quesito. Enquanto comíamos, eu me peguei pensando no passado, mas de um jeito diferente. Não com dor, mas com a distância de quem analisa uma história antiga. Sabe, Marisa, comecei. Outro dia me lembrei de quando vendi o cordão de ouro que o Jorge me deu para a Lúcia ir numa excursão. Na época, eu achei que era o maior ato de amor que uma mãe podia fazer. Marisa me olhou com seus olhos sábios por cima da xícara de café. Minha querida, deixa eu te dizer uma coisa que aprendi com a vida. Amor e sacrifício são coisas diferentes. O amor te faz crescer. O sacrifício, quando é de mão única, só te faz diminuir. O que você fez não foi um ato de amor pela sua filha. Foi um ato de anulação de si mesma. O amor não pede para a gente desaparecer. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Anulação de si mesma. Era a definição perfeita para os meus últimos 40 anos. Eu tinha me apagado, me tornado invisível, para que a luz deles pudesse brilhar mais forte. E no fim, eles se acostumaram tanto com a minha escuridão que se assustaram quando eu decidi acender a minha própria vela. Naquela noite, de volta ao navio, encontrei uma série de mensagens no meu celular. Eram do Roberto. O tom era completamente diferente das ligações anteriores. A raiva tinha dado lugar a um pânico mal disfarçado de razão. Mãe, o que a senhora fez foi muito precipitado. A Silvia está tendo crises de ansiedade. A senhora não entende as implicações legais e financeiras do que está fazendo. Precisamos conversar como uma família. O que a senhora fez, expondo a gente dessa forma, está destruindo tudo. Por favor, pense bem. Pense em nós. Pense nos seus netos. Li a mensagem 2, 3 vezes. A manipulação era tão óbvia que chegava a ser infantil. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com o status, com o dinheiro, com o castelo de areia que eu tinha soprado. Ele usava a palavra família como um escudo, como uma chantagem. Mostrei a mensagem para a Marisa quando nos encontramos para o jantar. Ela leu, estalou a língua e disse: Guria, responde para ele. Manda ele ir vender coco na praia. Família? A família que ele tentou jogar no mar num cruzeiro só de ida? Eu ri, mas não respondi. Decidi que o meu silêncio seria a minha resposta mais eloquente. Eles não estavam acostumados com o meu silêncio. Estavam acostumados com a minha presença constante, com a minha disponibilidade imediata para resolver os problemas deles. Meu silêncio os forçaria a lidar com o vazio que eles mesmos criaram. O poder, eu estava descobrindo, não estava em gritar mais alto, mas em não precisar mais responder. Os últimos dias do cruzeiro foram uma continuação da minha libertação. Visitei outras ilhas, nadei em águas cristalinas, comprei pequenos presentes para a Elvira, para o Ricardo e principalmente para mim. Comprei um par de brincos de concha, um vestido de linho branco e um caderno de capa dura, onde comecei a escrever. Escrevia sobre o mar, sobre as pessoas que via, sobre os sentimentos novos que brotavam em mim. Eu estava redescobrindo o prazer da minha própria companhia. À medida que o dia do retorno se aproximava, um nervosismo começou a me visitar. Não era medo, era expectativa. O que eu faria quando chegasse em casa? Como seria a minha vida? E agora, Amélia? Vai voltar para sua casa e ficar esperando eles baterem na porta? Marisa me perguntou, na nossa última noite a bordo, enquanto olhávamos as estrelas do deck superior. Não, respondi, com uma certeza recém-descoberta.
Eu vou voltar para a minha casa e vou transformá-la. Vou pintar as paredes, trocar os móveis velhos, fazer um jardim de temperos na varanda. Aquela casa era o ninho dos meus filhos. Agora ela vai ser o meu ninho. Só meu. E o seu talento na cozinha? Ela insistiu. Não vai fazer mais nada com aquelas mãos de fada? Vou, eu disse sorrindo. Estou pensando em dar umas aulas. Coisa pequena na cozinha da minha casa. Os segredos da vovó Amélia. Para moças recém-casadas, para gente que quer aprender a fazer uma boa comida caseira. Cozinhar por prazer, não mais por obrigação. E enquanto falava, senti uma outra engrenagem girar. E tem mais uma coisa, Marisa. As minhas finanças. O Roberto sempre cuidou de tudo. Eu nunca soube direito onde meu dinheiro estava investido. Assim que chegar, vou pedir ao Ricardo para fazer uma auditoria completa. Quero saber de cada centavo. Quero o controle total. Marisa me deu um abraço apertado. Essa é a minha guria. Você não vai voltar. Você está indo em frente. Na manhã do desembarque, eu me sentia outra mulher. Vesti o meu vestido de linho branco, o chale colorido sobre os ombros e os brincos de concha. Prendi o cabelo num coque elegante. Passei o meu batom vermelho e saí da cabine, de cabeça erguida. Troquei telefone e endereço com a Marisa, prometendo que nos visitaríamos. Ela tinha se tornado a irmã que a vida se esqueceu de me dar. Quando desci a rampa do navio e pisei no terminal de passageiros, com a minha pequena mala de rodinhas, eu os vi. Roberto e Lúcia. Estavam ali, me esperando na saída. Não havia sorrisos. Não havia balões de boas-vindas. Seus rostos estavam tensos, carregados de uma ansiedade sombria. Estavam mais magros, com olheiras que nem a maquiagem da Lúcia conseguia disfarçar. Eles me viram. E por um instante, vi o choque em seus olhos. Não esperavam aquela mulher. Esperavam a mãe encolhida, a velhinha de roupas beges, assustada e pronta para perdoar. Mas a mulher que caminhava na direção deles era serena, colorida e inteira. Parei a uma pequena distância. O barulho do terminal, as pessoas indo e vindo, tudo pareceu sumir. Ficamos ali, os três, no centro de um furacão silencioso. O primeiro confronto. A primeira vez que nos olhávamos nos olhos desde a traição. Eu não disse nada. Apenas os encarei, com a calma de quem sobreviveu ao naufrágio e agora sabe, com certeza absoluta, o valor da terra firme. E a minha terra, o meu chão, era eu mesma. O ar do terminal de passageiros era uma mistura de ar-condicionado, perfume e a ansiedade de chegadas e partidas. Mas, para mim, naquele momento, o ar parecia rarefeito, denso. Meus filhos, Roberto e Lúcia, estavam parados a uns 10 metros de distância. Duas estátuas de desespero no meio do fluxo de gente feliz que desembarcava. Seus rostos, que eu conhecia melhor do que o meu, eram uma tela de emoções mal contidas. Raiva, súplica e um pânico que era quase palpável. Caminhei na direção deles, devagar, o som das rodinhas da minha mala no piso liso, o único barulho que eu realmente ouvia. Cada passo era uma afirmação. Eu não estava voltando para eles. Estava voltando para mim. Foi Lúcia, como eu esperava, quem quebrou o silêncio primeiro. Ela correu na minha direção, o rosto contorcido numa máscara de preocupação ensaiada. Seus braços vieram para me envolver num abraço, mas eu dei um passo sutil para o lado, e o abraço dela se perdeu no ar. Ela me olhou, chocada. Mãe, graças a Deus, onde a senhora se meteu? Por que não atendeu o telefone? A gente estava tão preocupado. Ela disse, a voz subindo uma oitava, alta o suficiente para que as pessoas ao redor começassem a olhar. Era uma performance. Ela estava criando uma cena, tentando me pintar como a mãe idosa e irresponsável que assustou os filhos dedicados. Eu a encarei, meus olhos calmos encontrando os dela, que estavam cheios de lágrimas de crocodilo. Preocupados, Lúcia? Ou contrariados? A pergunta simples a desarmou. Ela abriu e fechou a boca, sem saber o que dizer. Foi a vez de Roberto. Ele se aproximou, a passos largos, a raiva vibrando em cada músculo do seu corpo. Ele, o engenheiro, o homem da lógica e do controle, estava completamente fora do seu elemento. Mãe, que palhaçada é essa? Ele rosnou, a voz baixa e furiosa. Advogado?
Notificação extrajudicial? Trocar as fechaduras da nossa casa? A senhora tem ideia do tamanho do problema que nos causou? Da minha casa, Roberto, corrigi, o tom da minha voz tão nivelado que o surpreendeu. E o problema não fui eu quem causei. Eu apenas reagi, com as ferramentas que eu tinha, ao problema que vocês criaram. Que problema, mãe? A gente te deu um presente. A viagem dos seus sonhos. Lúcia guinchou, recuperando a voz. Um presente? Repeti, e um pequeno sorriso irônico tocou meus lábios. Um presente que vinha com uma placa de "Vende-se" nas minhas costas? Uma passagem só de ida para o exílio? Por favor, Lúcia. Pelo menos agora, tenham a decência de não me tratarem como se eu fosse idiota. Eles se calaram. A verdade, dita de forma tão crua, os deixou sem argumento. Vamos para casa conversar. A gente resolve isso, Roberto disse, tentando retomar o controle, pegando no meu braço para me guiar. Puxei meu braço de volta com uma força tranquila. Não, obrigada. Eu não vou com vocês. Como assim não vai com a gente? A gente veio te buscar, ele disse incrédulo. Eu sei, e eu agradeço a gentileza tardia. Mas eu já chamei um táxi. E como se fosse um sinal divino, um táxi amarelo parou no meio-fio e o motorista acenou para mim. Peguei minha mala. Tenham um bom dia. Virei as costas e caminhei em direção ao táxi, deixando meus 2 filhos de pé, no meio do terminal de boca aberta, olhando para a mãe que eles não reconheciam mais. A mãe que, pela primeira vez na vida, estava escolhendo o seu próprio caminho, literalmente. Dentro do táxi, o motorista, um senhor de bigode branco, me olhou pelo espelho. Tudo bem, dona? A família parece preocupada. Eles vão ficar bem, respondi, olhando a paisagem da cidade passar pela janela. Às vezes, a gente precisa deixar as pessoas se preocuparem sozinhas. É assim que elas aprendem a se cuidar. O caminho até a minha rua foi uma viagem no tempo. As avenidas, as praças, as lojas, tudo parecia igual, mas eu via com outros olhos. Eu não sentia o triunfo da vingança. Sentia a paz serena de quem finalmente coloca a casa em ordem. E nesse caso, a casa era a minha própria alma. Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, meu coração bateu um pouco mais forte. Lá estava ele, meu lar. A fachada simples, as janelas que eu mesma limpava todo sábado, o pequeno canteiro na frente que a Elvira, fielmente, tinha mantido aguado. Era meu. E por pouco, muito pouco, eu não o havia perdido. Dona Elvira já me esperava no portão, com um sorriso que era um misto de alívio e cumplicidade. Ela me entregou um pequeno envelope. Aqui, Amélia, as suas chaves novas. O rapaz que o seu advogado mandou foi um amor, muito discreto. Abracei minha amiga com força. Obrigada, Elvira, por tudo. Por cuidar das minhas plantas e, principalmente, por ser meus olhos e ouvidos. Que isso, mulher? A gente é vizinha, mas é quase irmã. Eu vi o desespero daqueles 2 quando vieram aqui e não conseguiram entrar. A sua nora, a tal Silvia, parecia que ia ter um troço. Foi lindo de ver, ela disse com uma piscadela marota. Subi no elevador e quando parei em frente à minha porta, respirei fundo. Coloquei a chave nova na fechadura. O clique da porta se abrindo foi o som mais bonito do mundo. Era o som da posse, da segurança, do retorno. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O silêncio da casa me abraçou. O cheiro era o meu cheiro. De café passado, de lavanda, de vida simples. Andei pelos cômodos, tocando nos móveis, na colcha de fuxico, na moldura da foto do Jorge. Eu estava em casa, e desta vez, em casa de verdade. No dia seguinte, não perdi tempo. Acordei cedo e comecei a executar o plano que tracei no navio. A primeira ligação foi para uma loja de tintas. À tarde, um pintor já estava no meu apartamento. Que cor a senhora vai querer, dona Amélia? Ele perguntou. Quero um amarelo sol para a sala, um azul céu para o meu quarto e um verde folha para a cozinha. Quero cor. Quero vida nestas paredes. Respondi, decidida. Enquanto ele pintava, eu comecei a minha própria revolução. Abri meu guarda-roupa e tirei todas as roupas beges, cinzas e marrons que eu acumulei ao longo dos anos. Aquele uniforme da mulher invisível. Coloquei tudo em sacos para doação. Fiz o mesmo com os móveis da sala. O sofá velho, a mesa de centro gasta, a estante pesada que o Roberto dizia ser antiquada.
Liguei para uma instituição de caridade e doei tudo. A senhora vai fazer uma reforma completa, disse o pintor, espantado. Estou fazendo, meu filho, uma reforma de dentro para fora. Naquela semana, a minha casa se transformou. E eu, junto com ela. Comprei um sofá confortável de cor turquesa, uma mesa de jantar redonda, de vidro, para 4 lugares, uma estante cheia de nichos para os meus futuros livros e para a minha pequena coleção de artesanato que comecei no Caribe. Minha casa estava se tornando o reflexo da minha nova alma, mais leve, mais colorida, mais minha. Em paralelo, tive uma reunião séria com o Dr. Ricardo. Fomos a um café perto do escritório dele. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Dona Amélia, como a senhora pediu, fiz um levantamento preliminar das suas finanças. O seu filho, Roberto, como gestor, não chegou a desviar grandes quantias diretamente. Ele é mais esperto que isso. Como assim? Perguntei. Ele usava o seu patrimônio como lastro. Por exemplo, ele abriu uma linha de crédito para a empresa de engenharia dele, usando os seus investimentos como garantia. Ele fez aplicações de risco, onde, se desse lucro, uma parte ia para uma conta de consultoria da empresa dele. Se desse prejuízo, ficava no seu montante principal. Ele também pagava taxas de administração para si mesmo, alegando que gerenciar o seu dinheiro lhe tomava tempo. Em resumo, ele não te roubou. Ele apenas usou o seu dinheiro para enriquecer e se proteger, enquanto a senhora corria todos os riscos. Ouvi tudo com uma calma gelada. A traição era ainda mais sórdida do que eu imaginava. Era calculada. Entendo, eu disse. Ricardo, quero que você desfaça cada uma dessas operações. Quero meu dinheiro de volta sob o meu controle total, sem intermediários. Contrate um contador, um especialista, o que for preciso. Não quero mais meu nome atrelado a nada que pertença a eles. Será feito, Dona Amélia. E sugiro que, no futuro, a senhora coloque seu dinheiro em aplicações mais conservadoras e seguras. Não se preocupe, Ricardo. A partir de hoje, meu maior investimento será em mim mesma. E comecei a investir. No sábado seguinte, coloquei um anúncio simples no quadro de avisos do meu prédio e na padaria da esquina. Os segredos da vovó Amélia. Aulas de culinária para quem tem medo do fogão. Vagas limitadas. Para minha surpresa, na segunda-feira, meu telefone tocou. Eram 5 mulheres, vizinhas, moças mais jovens, querendo aprender. Marquei a primeira aula para a semana seguinte, na minha cozinha, agora pintada de verde folha. Comprei aventais coloridos, ingredientes frescos e preparei a minha melhor receita de empadão de frango. A aula foi uma delícia. Rimos, conversamos, sujamos as mãos de farinha. E no final, quando cada uma saiu com seu empadão quentinho para levar para casa, senti uma alegria que nenhum saldo bancário poderia me dar. Eu estava compartilhando o meu dom por prazer. No meio daquela semana, Lúcia apareceu na minha porta, sozinha. Trazia um vaso de orquídeas brancas. Estava mais abatida do que no porto. "Mãe, posso entrar?" pediu, a voz baixa. Dei passagem. Ela entrou e olhou a sala transformada, os móveis novos, as paredes coloridas. A casa está diferente. "Eu estou diferente, Lúcia", respondi. Ela colocou o vaso de orquídeas na minha mesa de jantar nova. "Eu trouxe para a senhora, para pedir desculpas. Eu agradeço as flores, são lindas." Ela começou a chorar, um choro silencioso de quem está cansado de lutar. "Mãe, a minha vida está um caos. O Marcelo não para de me cobrar uma solução. Ele diz que eu preciso consertar as coisas com a minha mãe. A gente está brigando todo dia. Ele está com vergonha da situação." "Entendo", eu disse, sem oferecer consolo. "Mãe, eu sei que a gente errou feio, mas a gente precisa de ajuda. A gente não tem para onde ir se o Roberto e a Sílvia se separarem, e parece que é isso que vai acontecer. A gente não tem dinheiro guardado. Por favor, mãe, pensa na gente, pensa na sua família." Eu a encarei, não com raiva, mas com uma certa pena. "Lúcia, eu passei 80 anos pensando em vocês. Pensei em vocês quando acordava de madrugada para cozinhar. Pensei em vocês quando vendi a única joia que seu pai me deu. Pensei em vocês em cada boleto de faculdade que paguei com o suor do meu rosto. Agora, pela primeira vez, eu estou pensando em mim. E sinto muito, mas a minha paz, a minha dignidade,
não estão mais disponíveis para resolver os problemas que vocês criam. Então a senhora não vai nos ajudar? Ela sussurrou incrédula. Eu já ajudei. Eu dei a vocês a melhor educação que meu dinheiro podia comprar. Dei a vocês as ferramentas para construírem suas próprias vidas. Se vocês usaram essas ferramentas para construir castelos de areia, a culpa não é minha. Agora, aprendam a lidar com a maré alta. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. A mãe que ela conhecia, a que cedia, a que perdoava, a que resolvia. Essa mãe tinha ficado para trás, em algum lugar no meio do mar do Caribe. Eu preciso que você vá embora agora, Lúcia. Tenho uma lista de compras para fazer. A minha próxima aula de culinária é amanhã. Apontei para a porta. E ela foi. Deixou as orquídeas para trás, um símbolo frágil de uma paz que ela queria comprar, mas que eu não estava mais vendendo. Naquela noite, depois de regar minhas plantas e trancar minha porta com a chave nova, olhei para o meu reflexo no vidro da janela da sala. A mulher que me encarava parecia cansada, sim, mas também parecia forte. Inabalável. E pela primeira vez, eu gostei muito dela. Gostei tanto que prometi a mim mesma nunca mais abandoná-la. Os meses que se seguiram foram como a calmaria depois de uma longa e violenta tempestade. O mar da minha vida, antes agitado pela traição e pela dor, agora se estendia numa serenidade que eu nunca imaginei ser possível. A minha casa, agora com as paredes pintadas de sol e céu, tornou-se o meu centro, o meu santuário. Cada objeto, cada cor, cada cheiro era uma escolha minha. E como é poderosa a sensação de viver num espaço que reflete quem a gente é e não quem os outros esperam que a gente seja. A minha vida ganhou um ritmo novo, um compasso que era só meu. As manhãs eram dedicadas ao meu jardim e às minhas caminhadas na praia. Às tardes, a preparação das minhas aulas de culinária. Os segredos da vovó Amélia tinha virado um sucesso no bairro. O que começou com 5 alunas, agora tinha uma pequena lista de espera. Minha cozinha, antes o palco do meu sacrifício solitário, transformou-se num espaço de risadas, de troca, de amizade. Eram mulheres de todas as idades, moças recém-casadas que não sabiam fritar um ovo, senhoras como eu, que queriam aprender um prato novo para sair da rotina, viúvas que buscavam na culinária uma forma de preencher o vazio. A gente não trocava só receitas. A gente trocava histórias. Amélia, esse seu empadão não é só uma comida, é um abraço, disse-me uma vez a dona Cida, uma aluna de 70 anos com os olhos marejados. Naquele momento eu entendi. O meu dom não era só cozinhar, era transformar comida em afeto. E pela primeira vez eu estava recebendo esse afeto de volta, de forma genuína e desinteressada. Minha amizade com a Marisa, a gaúcha espevitada do cruzeiro, e a dona Elvira, minha vizinha fiel, tornou-se o meu porto seguro. Pelo menos uma vez por mês, nós 3 fazíamos um programa. Íamos ao cinema numa tarde de quarta-feira, fazíamos um piquenique no parque da cidade, ou simplesmente sentávamos na minha sala colorida para tomar café e falar da vida. E então, guria, nenhuma notícia dos teus herdeiros? Marisa perguntou, numa dessas tardes, sem rodeios, como era do seu feitio. Nenhuma, respondi com tranquilidade, enquanto servia o bolo de fubá. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Mas as notícias chegavam, por vias tortas, como água que procura uma fresta para passar. Foi a Elvira quem me contou, com a naturalidade de quem comenta o tempo. Sabe quem eu vi ontem no supermercado, Amélia? A sua nora, a Sílvia, sozinha, com uma cara de poucos amigos, e o carrinho dela não tinha mais aqueles vinhos caros e queijos importados. Tinha arroz, feijão e um pacote de salsicha. Parece que a vida de Madame acabou. A Fátima, a cabeleireira, me disse que ela e o Roberto se separaram. Ela voltou para a casa dos pais, dizendo que não ia viver na dureza com um homem fracassado. Ouvi aquilo sem sentir alegria, sem sentir ódio. Senti apenas a constatação fria de que relacionamentos construídos sobre o alicerce do dinheiro não sobrevivem à primeira ventania financeira. Roberto estava colhendo os frutos do mundo que escolheu. Um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pelo seu saldo bancário.
Sobre a Lúcia, soube pela filha da dona Cida, que trabalhava perto do consultório dela. Contou que o carro importado tinha sumido e que ela agora ia trabalhar de ônibus. O noivo, o tal gerente de banco, também tinha desaparecido. O status, quando se vai, costuma levar junto as companhias interesseiras. Eu sentia uma ponta de tristeza por eles, a tristeza de uma mãe que vê seus filhos tropeçando na vida. Mas não sentia culpa. A minha parte, a de lhes dar uma base sólida de amor e educação, eu tinha feito. A construção do caráter, no entanto, era uma obra que cabia apenas a eles. E então, numa manhã de terça-feira, quase 6 meses depois do meu retorno, uma carta chegou. Não era uma conta, não era uma propaganda. Era um envelope simples de papel pardo, com o meu nome escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. A letra do meu filho, Roberto. Peguei a carta com as mãos um pouco trêmulas. Sentei-me na minha poltrona turquesa, respirei fundo e abri. Não era um documento legal, não era um pedido. Era uma confissão. Mãe, começava a carta. Eu não sei se a senhora vai ler isto. E, sinceramente, não sei se mereço que leia. Eu não estou escrevendo para pedir nada. O meu direito de pedir qualquer coisa acabou no dia em que eu concordei com o plano de te colocar naquele navio. Eu estou escrevendo porque, pela primeira vez na minha vida, eu estou sozinho. De verdade. A Silvia me deixou. A empresa que eu tinha e que eu construí usando o seu dinheiro como garantia está afundada em dívidas. Perdi o apartamento luxuoso, o carro do ano e todos os amigos que brindavam comigo nos restaurantes caros. E sabe o que é mais estranho, mãe? No meio deste caos todo, a única coisa em que eu consigo pensar é na senhora. Lembrei de quando eu era menino e queria um computador para estudar engenharia. Custava uma fortuna. A senhora passou 6 meses fazendo doces de madrugada para vender na porta de uma fábrica para juntar o dinheiro. Lembro das suas mãos cheias de calos e do seu sorriso cansado quando me entregou a caixa. E eu, mãe, eu tive a coragem de ter vergonha daquelas mãos. Eu deixei que a Silvia e o mundo dela me convencessem de que a sua simplicidade era um defeito, quando na verdade era a sua maior força. Eu não sei como consertar o que eu quebrei, talvez não tenha conserto, mas eu precisava que a senhora soubesse que aquele filho arrogante e ingrato está, aos poucos, começando a entender o valor do que perdeu. E não foi o dinheiro, foi o seu respeito. Me perdoa, mãe. Não por eu merecer, mas porque eu preciso acreditar que o homem que eu estou tentando me tornar ainda pode ter um pingo de esperança. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto enquanto eu lia não eram de tristeza, eram de alívio. Era o meu filho, o meu menino, finalmente se encontrando no meio dos escombros da sua própria arrogância. Dobrei a carta e aguardei. Não respondi imediatamente. Algumas coisas precisam de tempo para assentar na alma. Uma semana depois liguei para ele. Roberto, é a sua mãe. Mãe. A voz dele do outro lado era um sopro, cheio de surpresa e de uma humildade que eu nunca tinha ouvido. Eu li a sua carta. Gostaria de te encontrar para tomar um café. Na padaria da praça, no sábado, às 3 da tarde. Pode ser? Claro, mãe. Claro que sim. Eu estarei lá. No sábado, cheguei à padaria 5 minutos antes. Sentei-me numa mesa perto da janela. Roberto chegou pontualmente. Estava mais magro, o rosto abatido, mas havia algo novo em seu olhar. A arrogância tinha sumido. No lugar dela, havia uma vulnerabilidade que o tornava mais humano. Ele não tentou me abraçar, apenas se sentou, em silêncio. Pedimos 2 cafés com leite. Sua carta foi a coisa mais honesta que você me escreveu em 20 anos, eu disse, quebrando o silêncio. Foi a primeira vez que fui honesto comigo mesmo. Ele respondeu, a voz baixa. Mãe, eu não quero que a senhora sinta pena de mim. Eu estou colhendo o que eu plantei. Estou trabalhando como engenheiro numa pequena construtora. O salário é 1/3 do que eu ganhava. Moro num apartamento alugado, minúsculo, e é a coisa mais dura e, ao mesmo tempo, a mais digna que já fiz na vida. Ele me contou sobre a Lúcia. Disse que ela também estava passando por um momento difícil, mas que o orgulho dela ainda era uma barreira. Nós conversamos por quase 2 horas. Uma conversa de verdade, como não tínhamos há anos. Sem máscaras, sem interesses, sem jogos de poder. No final, eu o olhei nos olhos.
Eu te perdoo, Roberto. O alívio que inundou o rosto dele foi a coisa mais real que eu vi em muito tempo. Mas, continuei, e ele me ouviu com atenção, o meu perdão não é um passe livre para o passado. A nossa relação, para existir, vai ser diferente agora. Primeiro, meu dinheiro e minha vida são meus. Eu não sou mais a sua rede de segurança. Você vai se reerguer com o seu trabalho e eu estarei aqui para te aplaudir, mas não para te carregar. Ele assentiu. Eu entendo. Segundo, a porta da minha casa está aberta para o meu filho, para um café, para uma conversa, mas não para o engenheiro problemático que precisa de soluções. E terceiro, o meu respeito você terá que reconquistar, com atitudes, com tempo, com verdade. É mais do que eu mereço, mãe. É um recomeço. E eu aceito. Saímos da padaria e pela primeira vez em décadas caminhamos lado a lado, não como uma obrigação e sua benfeitora, mas como dois adultos, mãe e filho, sobreviventes de uma tempestade. 1 ano se passou. Minha vida floresceu. Minhas aulas de culinária se tornaram meu grande prazer. Viajei com a Marisa e a Elvira para as cidades históricas de Minas Gerais. Uma viagem de ônibus, cheia de risadas e pão de queijo. Roberto, aos poucos, foi se reerguendo. Ele me visitava todos os domingos. Trazia pão fresco da padaria, sentava na minha cozinha enquanto eu preparava o almoço e me contava da sua semana. Ele estava mais sereno, mais forte. Lúcia apareceu na minha porta 6 meses depois da minha conversa com o Roberto. Estava tímida, sem jeito. Mãe, o Beto me contou da conversa de vocês. Eu queria dizer que a senhora estava certa. Me perdoa. O caminho dela seria mais longo, mas ela tinha dado o primeiro passo. Hoje, aos 81 anos, sentada na varanda da minha casa colorida, olhando o meu jardim florido, eu entendo. O cruzeiro que deveria ser o meu exílio foi, na verdade, a minha libertação. Meus filhos não me destruíram. Eles me quebraram, sim, mas foi através das rachaduras que a minha verdadeira força, a minha luz, pôde finalmente escapar. Minha relação com eles foi reconstruída, não sobre a base frágil do sacrifício, mas sobre os pilares sólidos do respeito. Eles aprenderam a me ver como Amélia, e eu aprendi a me ver como a única e verdadeira dona da minha vida. A minha casa, nunca esteve tão cheia. Não de gente, mas de paz. A minha paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.